Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a você que nos assiste neste dia, que Deus te abençoe também e nos ilumine e dirija a todos para juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar sobre este texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 até o capítulo 7, sobre o apedrejamento de Estevão. Vamos ler aqui no livro de Atos, no capítulo 7, vamos ler do versículo 48 até o versículo 60. A palavra assim nos diz: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Nós vemos aqui o término da mensagem que nosso irmão Estevão estava trazendo para os judeus lá naquela época. E ele estava anunciando a Jesus desde de Moisés e tudo o que havia acontecido no Velho Testamento, os profetas, como Jesus já estava sendo anunciado e representado pela lei e pelos profetas. E aqui, nesse texto que nós lemos, que também é muito interessante para nós meditarmos. Aqui a leitura começa no versículo 48, que diz: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E nós construímos templos e templos, e as pessoas acham que o templo é um lugar onde Deus está. E as pessoas ficam vangloriando o templo que eu frequento, a igreja que eu frequento, o templo que eu frequento é muito mais bonito, é o maior templo da cidade, é o templo mais bonito da cidade. Agora nós pusemos ar-condicionado no templo e cadeiras estofadas, é um templo maravilhoso, mas isso não significa que Deus está ali. Existe conforto, existe beleza material, mas não significa que Deus está ali. Porque a palavra nos ensina que o nosso corpo, o meu corpo, o teu corpo, é o templo do Espírito Santo. Que casa vocês vão me construir? Diz o Senhor aqui, Deus dizendo: O céu é o meu trono, a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Onde nós vamos colocar Deus? Só podemos permitir que Ele habite em nossa vida, e assim nos tornamos templo do Espírito Santo. E muita gente está confiada no templo, na aparência, na quantidade de pessoas. Igreja não é isso, irmãos. Igreja é uma reunião de pessoas que têm o mesmo interesse de servir a Deus. Não é o mesmo interesse de seguir uma doutrina ensinada por aquele pastor, por aquele ministério.
Se a doutrina vem de Deus, amém. Se não vem, eu não vou seguir, não vou obedecer. Eu quero Deus na minha vida. E se eu sou o templo de Deus, você é o templo de Deus, Deus está em nós. E se Deus está em nós, nós somos irmãos. E se Deus está em nós e somos irmãos, não podemos ter divisão, não podemos ter contenda. Não posso julgar a você, você não pode julgar a mim. Se somos irmãos e temos o mesmo Espírito e o mesmo Deus habita em mim, habita em você, e não existir comunhão entre nós, estivermos divididos por causa de templo, por causa de nomes e denominações e seitas e ensinamentos doutrinários confusos muitas vezes, quando nós deixarmos esta vida, será que vamos para o céu, nós todos, para a salvação? E lá nós vamos nos encontrar e viver em comunhão, se aqui nós não estamos vivendo? Pense bem nisso, medite nessas coisas. Você que vê as pessoas pregando o evangelho e critica e julga, eu já fiz muito isso, o Senhor me exortou muito, me corrigiu muito, e eu dou graças a Deus por isso, e dou meu testemunho aqui. Já vi pastores pedindo dinheiro pela televisão e nos cultos, e eu criticava, mas o Senhor Jesus disse assim: se Ele não é contra nós, é por nós. Como lá no passado, Senhor, tem um que prega o Teu nome, expulsa os demônios em Teu nome, mas não nos segue. Deixa, se Ele não é contra nós, é por nós. O Senhor não diz que ele será salvo. Deixa ele pregar. Muitos poderão vir a conhecer o Senhor Jesus através desta mensagem, porque é necessário que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. E Estevão estava fazendo o que aqui? Estevão estava pregando o Evangelho, estava anunciando a salvação em Jesus Cristo. E quando a verdade foi colocada para aquelas pessoas, ao invés delas aceitarem, como está sendo feito agora, eu estou falando para você que você tem que ter o teu coração em Jesus, a tua confiança em Jesus Cristo. Você tem que ter fé em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo, não no teu templo, na tua denominação. Você pertence a Deus e Deus habita na tua vida. Você sabe disso? Tem sentido a presença de Deus? Mas muitos se levantam, como se levantaram no passado contra Estevão, contra Cristo, contra Estevão. Quando a verdade foi mostrada para eles, taparam os seus ouvidos. Eu não quero ouvir mais o que essa pessoa está dizendo. Ela está contrariando a minha doutrina, está contrariando o que eu quero crer. Está contrariando a minha forma de vida, não sou eu, é a palavra de Deus que está sendo lida aqui. Então o que fizeram aquelas pessoas? Unanimemente se uniram com o mesmo propósito: vamos matar esse homem, esse jovem, esse rapaz aí, Estevão, vamos matá-lo. Levaram para fora da cidade e começaram a apedrejar Estevão como se fosse um blasfemo, como se fosse uma pessoa pervertida, uma pessoa que merecia a morte segundo o Velho Testamento. Então, Estevão foi ali apedrejado e até morreu, até a morte, apedrejado até a morte. E ali, acredito eu, que dentre aqueles que estavam apedrejando, alguns pegavam algumas pedras maiores, mais fortes, mais resistentes. Tamanho era o ódio que tinham de Estevão, e tacavam com força em Estevão, e machucavam seriamente, e tacavam pedradas na cabeça, no corpo, nos braços, nas pernas. Outros, um pouco temerosos, talvez, com um pouco de pena do que estava acontecendo, meio contrariados, mas estavam ali, pegavam pedras menores e tacavam com menos força. E outros até deixavam as suas roupas perante uma testemunha para guardar as suas roupas, as suas vestes. Essa testemunha era o apóstolo Paulo, antes dele aceitar Jesus, era Saulo. Ele confirma isso no livro de Atos, no capítulo 22, nos versículos 19 a 21, ele diz: eu disse: Senhor, eles bem sabem que era eu quem encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de tua testemunha Estevão, eu também estava presente e aprovava isso, e até guardei as roupas dos que o matavam. Então, ninguém ficou inocente pela morte de Estevão. Aqueles que tacaram as pedras
maiores, mais fortemente, com mais raiva, aqueles que tacaram as pedras menores com um pouco de pena, até com praticamente sem nenhuma raiva, aqueles que guardaram as roupas daqueles que estavam apedrejando, todos foram participantes da morte de Estevão. E você hoje está tacando pedra em alguém? Não, pastor, nós não fazemos mais isso. Isso era do Velho Testamento. Ninguém taca pedra em ninguém mais. Taca sim, irmão. Você fala uma palavrinha desse tamanho assim, ó, pequenininha no teu entender. Fala contra o teu irmão, fala contra o pastor, fala contra o mensageiro, fala contra aquela pessoa que não é da tua igreja, você está tacando uma pedra. E você que está ouvindo, que dá risada, zomba, você está guardando a roupa daquele que está atacando a pedra, também é culpado, porque todo aquele que não se manifesta contra um ato que é contrário à palavra de Deus, participa dele. O Senhor Jesus disse, é necessário que venha escândalo, disse através do apóstolo Paulo, até importa que haja escândalo entre vós, para que o justo, o que é sincero, se manifeste, porque o justo, o sincero, ele não se cala diante da injustiça. Como Estevão aqui chegou para aquelas pessoas e começou a pregar o evangelho, vocês têm que aceitar Jesus. Então você, querido irmão, querida irmã, entenda, nosso irmão Estevão foi o primeiro mártir, mas tem muita gente morrendo aí, por causa das pedradas, daqueles que se dizem servos de Deus, como lá no passado se achavam tão grandes e tão sábios a ponto de julgar uma pessoa e matá-la, porque não estava seguindo a palavra segundo o entendimento deles. Estevão ousou trazer uma mensagem diferente, ousou falar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, Jesus Cristo é o único que salva, e Estevão ousou dizer esta palavra, e o que aconteceu? Foi apedrejado até a morte. E quantas pessoas estão até alegres de ver o servo de Deus passar dificuldade? Quantos se alegram de ver o servo de Deus levar um tropeço? Quantos se alegram de ver que aquele pastor adulterou, que aquele irmão daquela igreja, ele está perdido nas drogas? O filho daquele irmão que é tão puro e tão isso e tão aquilo, se desviou seguindo após outra carne? Quantas pessoas se alegram de ver as obras satânicas? Você tem se alegrado nas obras satânicas? Você tem ficado contente quando alguém que profere o nome de Jesus tropeça e cai? Você tem ficado contente, meu irmão, minha irmã, quando vê alguém necessitado e diz assim, que o Deus dele, a igreja dele ajude? Ele não é daquela igreja lá? Ela não é daquela igreja lá? Vocês têm ficado contentes com isso? Com esta obra satânica, com essa obra maligna, com os ataques de Satanás sobre os servos de Deus? Ah, mas como é servo de Deus? Não está na nossa igreja. Você está julgando e a palavra diz para não julgarmos? Nós não somos juízes. Nossa parte aqui é ir de anunciar o evangelho para todas as nações, como Deus falou aqui para o apóstolo Paulo. Paulo dando testemunho que eu vou aos judeus, eles vão entender, porque eu guardava as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Mas Deus disse a ele, vai, eu te enviarei para longe aos gentios. E realmente ouviram ele até essa palavra e disseram, tira tal homem da terra, ele não merece ficar vivo. Quiseram matar a Paulo também. Então, querido irmão, querida irmã, não atire pedras. Lembre-se do nosso irmão Estevão. Não ataque a ninguém. Se você tem boas coisas para dizer, o homem bom tira do seu tesouro boas coisas. E essas boas coisas são palavras de vida eterna. O homem deve falar pouco, ouvir bastante, ponderar no seu coração e viver o evangelho. Viver verdadeiramente, sabendo que somos todos criação de Deus. Alguns fazem a vontade do Pai, outros não. Vamos orar por todos, por aqueles que fazem para que permaneçam, por aqueles que não fazem para que passem a fazer. E não vamos olhar denominação, não vamos olhar igreja. Ah, nós temos mais doutrina do que aquela igreja não tem doutrina. Olha só o que está acontecendo, está acontecendo isso. Muito mais você tem que orar por essas pessoas então. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo fale mais alto em tua vida. E que toda a tua família seja abençoada e sejamos todos verdadeiros servos e servas do Senhor Jesus, glorificando o seu nome, fazendo a sua santa vontade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.